A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 26 de outubro de 2024, eu quero compartilhar mais uma meditação. A meditação de hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 3 e 4, que diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Essa passagem que ocorreu com o profeta Ezequiel, dessa visão que Deus lhe deu, ela é magnífica e nos mostra o caráter de Deus. O quão Deus, ele espera que nós sejamos pessoas ativas, que tenha fé em dia, que creia que o impossível pode acontecer. Naquele momento, quando Deus disse a Ezequiel, profetize a estes ossos, Deus ele esperava que Ezequiel começasse a profetizar vida e crer que aqueles ossos poderiam voltar a viver. Ainda hoje, Deus espera isso de nós. Jesus, no seu ministério, ele nos mostrou que ele sempre convidou pessoas, chamou pessoas, não para ser personagens secundários, mas para serem protagonistas e colocar em prática todos os ensinamentos que ele nos ensinou para fazer o ID e para cumprir as promessas do Evangelho. O mínimo que podemos ter como cristão é termos fé. O mínimo é crer que o impossível pode acontecer na nossa vida. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. É por isso que nós sempre temos que crer que Deus pode fazer o impossível, pode trazer à existência aquilo que não existe. Jesus, quando estava no caminho a Jericó, que encontrou o cego Bartimeu, onde aquele cego começou a clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus perguntou para ele, primeiramente antes do milagre, o que queres que eu te faça? Jesus, ele espera que nós externemos tudo aquilo que nós queremos. Todos os nossos sonhos, os nossos planos. Não que temos a certeza que isso vai acontecer, pois a partir do momento que Deus ele faz acontecer somente aquilo que coopera para o nosso bem, e muitas coisas nós achamos que é bem e não é, Deus ele só vai cumprir aquilo que nos levará para o nosso propósito, aquilo que cooperará para o nosso bem. Mas para isso nós temos que falar, nós temos que dizer para o Senhor, profetizar na nossa vida todas as bênçãos que nós queremos que aconteça, pois é somente dessa forma que nós podemos ver a glória de Deus. A meditação diz assim, você é aquilo que você acredita. Dificilmente viveremos coisas que não acreditamos. Dificilmente viveremos coisas que achamos que é impossível acontecer. Pois aquilo que é impossível para nós, para Deus, não é. E Deus, ele espera que a nossa fé esteja em dia, que nós ativemos cada vez mais a nossa fé. Pois quando vemos os patriarcas, quando vemos os heróis da fé, nós vemos que eles viveram coisas que, para o contexto onde eles viviam, eram impossível. É somente dessa forma que agradamos a Deus e que conseguimos viver todo o milagre e toda a bênção que queremos viver. Quero compartilhar também a leitura bíblica que está em Gênesis 5. Gênesis 5 fala sobre a genealogia de Adão, onde foram mencionando, descrevendo todos os descendentes a partir de Adão. E eu quero compartilhar a 7ª geração de Adão, que era Enoque. Com o tempo, depois da queda do homem, a partir de Gênesis 3, todas aquelas gerações de Adão foi cada vez mais se corrompendo e se afastando dos caminhos do Senhor. Mas a 7ª geração
descreve um homem chamado Enoque, que foi bisavô de Noé. E a palavra em Gênesis 5, do versículo 21 a 24, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse breve relato da vida de Enoque pode parecer muito pouco para nós, mas Enoque ele teve uma oportunidade que poucas pessoas tiveram. Enoque ele não conheceu a morte e ele foi arrebatado. E tudo isso aconteceu por uma simples conduta de Enoque, o fato dele andar com Deus. A palavra diz aqui que Enoque quer dizer que ele fazia o que Deus agradava, que ele temia ao Senhor, que ele colocava Deus à sua frente. E Enoque, apesar de a sua história ser relatada em poucos versículos, ele entrou para a galeria da fé. No 11º capítulo da Carta aos Hebreus, onde inicia o autor descrevendo qual é o conceito de fé, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E iniciando esse relato em Hebreus 11, o autor ele começa a descrever todos os heróis da fé, onde Enoque entra para essa galeria, que diz no versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele conseguiu aquilo que todos nós cristãos devemos almejar, o arrebatamento. Assim como Moisés, ele não conheceu a morte. Assim como Elias, ele também não conheceu a morte. E isso somente é possível naquela pessoa que tem a conduta de buscar agradar ao Senhor, de colocar a Deus sempre à frente. Enoque, diferentemente das gerações anteriores e posteriores, ele fez tudo que agradava a Deus. Depois da geração de Enoque, veio Metusalém, Lameque, seu bisneto Noé, onde também foi salvo por causa da sua obediência ao Senhor. É somente obedecendo a Deus que nós conseguimos viver de uma forma que agrada ao Senhor. Enoque ele se tornou referência para todos nós, inclusive para os dias atuais, onde a sua conduta, não sabemos o que ele fez, mas sabemos que ele tinha um coração totalmente voltado para o Senhor, ao ponto de Deus o tomá-lo e não deixá-lo que ele conhecesse a morte. Quero terminar falando do versículo 6 de Hebreus 11, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Que nós possamos estar sempre com a nossa fé ativada, que nós possamos sempre profetizar coisas boas, profetizar aquilo que nós sonhamos, pois é somente dessa forma que podemos alcançar a bênção e o milagre do Senhor. Somente assim veremos a glória do Senhor e viveremos maravilhas e prodígios. Que Deus abençoe a sua vida
Até amanhã. Amo vocês em Cristo Jesus.